Bom dia, meus amigos operadores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e hoje, domingo, até o dia, nem sei qual é o dia aqui hoje, dia 27. Dia 27 do 7 de 2025, eu vou trazer aqui um vídeo um pouco diferente para vocês aí, inspirado aí no meu amigo Éder, o trader sério, inspirado no Anderson Rodrigues, que fez um videozinho ontem, inspirado no Diego Prado, tá? Que traz bastante sobre isso. Eu vou trazer um pouco aqui para vocês, de um bate-papo livre mesmo aqui. Não vou fazer cortes, não vou fazer nada, só vim aqui trocar uma ideia sobre backtest, sobre como eu faço backtest. É uma aula um pouco mais teórica aí, mas eu acho que pode ser bem interessante aí para quem tiver interesse de fazer um backtest. Pode ser um ponto de partida aí bem legal. Então vamos lá. Como eu falei, vai ser um vídeo bem descontraído aqui. Não vou fazer cortes, não vou fazer nada. Só vou trocar uma ideia, falar sobre pontos aqui que eu acho interessante para vocês. E a gente vai desenvolvendo essa ideia aqui que eu tenho, tá bom? Vamos lá. Meus amigos, isso aqui, ó, vocês têm visto eu falar bastante aí sobre esse modelo operacional de suporte e resistência que eu estou fazendo. E eu vou trazer para vocês aqui hoje alguns números de como eu faço aí esse backtest, essa análise, tá bom? Vamos lá. Alguns pontos. Quando eu vou começar a fazer um backtest, né? Vou criar um modelo, primeira coisa, tem que ter regras claras do meu modelo operacional, tá bom? Subjetivamente, é bem complicado você fazer um backtest, você ter um levantamento um pouco mais confiável, tá? Então, eu acho que ter regras dentro do modelo operacional é bastante importante, né? Então vamos lá. Primeiro, ter regras, obviamente, o que eu falei. Então eu tenho algumas regras, não vou entrar em regras aqui de como eu faço o meu esse específico, mas enfim, ter regras. O que são regras? Aí depende, regras que você impôs para o seu modelo operacional, tá bom? Segundo, eu faço um levantamento dos pontos que eu acho importante estarem no backtest para futuras análises. Vamos lá, alguns pontos que eu levanto. Vamos aqui trazer desde janeiro desse ano. Primeiro, data, obviamente, né? Horário, tá? Isso aqui é importante para fazer um filtro de horário. Quem sabe você excluir alguns horários dos quais você opera que não são benéficos, não são rentáveis, não são bons para aquele modelo em específico, tá bom? E aí eu gosto de fazer levantamento de diferentes alvos, obviamente. Como vocês podem ver, alvo 0,75, alvo 1, alvo 1,5, alvo 2. E aí, coloco também sempre a questão da extensão máxima. Por quê? Se futuramente eu quiser mudar, fazer um alvo diferente, eu vou saber, tá? Cada operação, qual foi a extensão máxima de movimentos. Isso aqui sempre levando em conta em vezes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a extensão máxima desse movimento aqui do dia 2, que aconteceu entre 9 e 9 e 5 aqui, que foi onde eu poderia ter feito essa entrada. Ele alcançou 8,5 vezes o meu stop, né? O meu risco. Então, eu faço sempre esse levantamento aqui para saber futuramente se eu quiser mudar, fazer um alvo diferente, eu poder ter essa informação em mãos, tá bom? E aqui eu coloco aqui alguns detalhes, né? Se eu quiser fazer alguma observação, alguma coisa nesse sentido, eu coloco aqui também. Beleza? Aqui, ó, vocês podem ver uma separação por horários também eu faço, tá? Porque, por exemplo, eu quero saber se o candle das 9, que é o primeiro candle, até comentei no vídeo, no meu último vídeo aí, se o candle das 9, ele é interessante eu pegá-lo ou não, tá bom? E diferencio por alvos também, ó. A gente pode ver, ó, que em todos esses alvos aqui, ó, 0,75, uma vez e meia e duas vezes, pegando o candle das 9 horas, tá? Ele tem sido rentável, então vale a pena eu operar o candle das 9, por enquanto ainda, tá bom? Aqui no canto esquerdo, vocês podem ver, eu coloco 2025, ou seja, meses, o total do levantamento que eu tenho, 19 meses, e o risco, isso aqui eu mudo, tá? Se eu quiser mudar, ó, ele vai mudar todos os meus outros parâmetros aqui, ó. Se eu quiser mudar, eu não quero usar 5%, eu quero usar 3%. Então, ó, você vê que ele vai mudando, tá? Conforme eu vou colocando aqui o meu risco, tá bom? Beleza. Outra coisa importante, vocês podem ver aqui na parte superior aqui, ó, o drawdown histórico de cada alvo, né, que eu estou levantando. 0,75, uma vez e meia, duas vezes. Eu tenho um drawdown histórico aqui, ó, de cada um deles, qual foi. Beleza? Tranquilo. E eu considero sempre por médias, né, meus amigos? Média mês,
Principalmente média mês, é o principal que eu levo em consideração. Então aqui, ó, isso aqui vocês vão ver os totais, né? Aqui vocês podem ver, ó, na lateral, quantos gains, quantos zeros, quantos loss, né? Eu faço esse levantamento sempre, tá? O total de operações. E aqui eu sempre trabalho em R, tá? Sempre vocês vão ver aqui esse primeiro número aqui vai ser em R's, tá? Tanto aqui quanto o total de todos os meses de 2025 que eu tenho aqui em cima. Então vamos lá. Essa estratégia aqui em 2025, para diferentes tipos de alvos, a gente pode ver diferentes comportamentos, né? Então a gente vê, ó, para um alvo de 0,75, eu tive 72% de taxa de acerto, tá bom? 28 loss, 73 gains, tá? E aqui estão as médias. Foram 101 operações totais. Deixa eu dar um zoom in aqui, que aparentemente está pequeno, né? Então vamos dar um zoom maior aqui para que vocês possam ver maior. Isso, agora está melhor, né? Vamos lá. Então, para um alvo de 0,75 vezes, ou seja, um risco-retorno negativo, tá bom? Quando eu perco 1 R, e quando eu ganho 0,75. A gente pode ver que o comportamento dessa estratégia foi de uma maneira, tá? A gente pode ver aqui, isso aqui é o total 2025, como eu falei, né? Então, foram 101 operações em 2025 para esse alvo, né? Para os outros também, aliás, né? Para todos. Onde eu tive uma rentabilidade total de 26 Rs, ou seja, 10.700, levando em conta aquele R que eu tinha denominado lá, ó, 4%, né? Então, a gente vê que eu tive uma média mês aqui, ó, de 14 operações, 3,8 R mês, e isso aqui é em valor mesmo real, tá? Bruto. E a gente pode ver que o comportamento ele vai mudando conforme o alvo, obviamente, né? Então, a gente vê que para o alvo 1, a taxa de acerto já diminui, né? Então, o que eu estou levantando aqui é um break-even no 0,75, tá? Ou seja, então quando eu entro numa operação, quando ele chega a 75% do meu alvo, eu protejo para alvos acima de 0,75, obviamente. Se o meu alvo for 0,75, não tem break-even, beleza? Então, para alvo 1, protegendo com 0,75, eu tive isso aqui de resultados, ó, tá bom? Esses daqui foram as operações, tá? A taxa de acerto aqui na lateral. E aqui a gente já pode ver que muda um pouco o comportamento, tá bom? Eu tive um melhor R, né? Eu tive 4,3 média R, né, nesse ano. Porém, o que eu tenho de pior? Vamos dar uma olhada. O meu drawdown histórico aumenta para 4, tá bom? Então, como falou o Pedrão lá na live, o Pedro e o Hugo lá na live do TT, day trade é um cobertor curto. Então, quando você puxa, tampa a cabeça, ele descobre o pé. E quando você cobre o pé, ele descobre a cabeça. Logo, você vai ver comportamentos diferentes dependendo do alvo, entendeu? Então, você vai tendo comportamentos diferentes conforme vai mudando o alvo. A gente pode ver que, ó, quando eu mudo para alvo 1.5, eu melhoro aqui a minha rentabilidade para 4.8 R média mês. E as operações continuam a mesma coisa. E o que modificou principalmente aqui, né? Minha taxa de acerto. Muitos do que eram gains, eles passam para operações zeradas, tá? E loss continuam basicamente a mesma coisa. O que a gente pode ver que tem de diferença aqui no comportamento é que operações que eram gains, elas passam para operações zeradas. Loss basicamente se manteve no mesmo, tá bom? Então, análise. Vamos lá, análise. Faça análise sempre em R. Isso é bem interessante, tá bom? Faça levantamento de pontos importantes que futuramente você pode usar para análises diferentes, tá bom? Filtro de horário. Eu gosto bastante porque vale a pena operar entre tal hora e tal hora, tal hora e tal hora, ou vale a pena eu encerrar, por exemplo, operar somente das 9 às 11? Aí eu vou ver. O que eu tive das 11 às 11h30 nessa estratégia aqui em diferentes alvos? Eu tive rentabilidade. Ó, como a gente pode ver, ó, aqui eu tive rentabilidade. Tá? Das 11 às 11h30, das 11h30 a meio-dia, desses alvos aqui, foi rentável? Não foi, né? A gente pode ver, ó. Todas as operações em todos os alvos dentro do horário de 11h30 a meio-dia foram operações que foram loss. Então, será que vale a pena eu manter? Ou será que vale a pena eu encerrar as minhas operações 11h30? Não sei. Vamos jogar um pouco mais para frente. Meio-dia a meio-dia e 30. Vale a pena eu operar? Aí eu vou ver.
No alvo 0,75 foi bem rentável, foi 4,25R esse ano. No alvo 1 foi rentável, foi 5 Rs nesse ano. No alvo 1,5 não foi muito, foi 0,5. Já não vale a pena, né, eu operar. Por quê? Porque meia hora antes eu tive um resultado negativo, então eles se cancelam aqui, não vale a pena. Logo, a gente pode ver que para alvos mais longos, como 1,5 e 2, não vale a pena eu operar além das 11h30, tá? Porque ó, a gente pode ver que os resultados não são bons além das 11h30. Então eu sei que se eu for trabalhar alvo 1,5 ou alvo 2, não vale a pena eu operar a partir das 11h30. Vale a pena eu operar das 9 às 11h30 e encerrar minhas operações. Beleza? Caso eu for trabalhar alvos mais curtos, aí sim vale a pena eu operar até um pouco mais tarde. Tá bom? E aqui, meus amigos, importante o quê? Ter também uma amostragem um pouco mais longa, obviamente, né? A gente pode ver que em 2025 eu tive uma amostragem mediana, digamos assim, mediana para baixa, 101 operações até o momento, ó. 101 operações. Então, o que eu fiz? Vamos puxar também. Desculpa. Vamos puxar um pouco mais. E aí, o que eu fiz? Fiz o levantamento. Isso aqui é só mini índice, tá? Não tenho ainda de mini dólar. Fiz o levantamento. Mini dólar, aliás, mini dólar eu tenho somente 2025. Posso até mostrar para vocês aqui. Ele é menos rentável que o índice até o momento. Então, o que eu fiz? Levantamento 2024, 2025. Agora sim, eu tenho uma amostragem um pouco mais relevante, ó, 291 operações, tá? Em 19 meses. Aqui, alvos mais longos, tive um pouco menos, porque há situações em que eu estou numa operação mais longa e ele me dá uma operação mais curta. Então, eu não pego, acabo não conseguindo pegar. E a gente pode ver, meus amigos, que o quê? Que o comportamento foi bem estável, né? Ó, em 2025, eu tive uma média, por exemplo, o 1,5, alvo de 1,5, que é o que eu estou mais usando atualmente. Em 2025, eu tive uma média de 4,8R, tá? Média mês. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui 2024 para mostrar para vocês. Para a gente ver se isso aí está sendo condizente com o que eu levantei em 2025. Então, vamos lá, 2024 em tela. Vamos dar uma olhada aqui em 2024, que a gente tem. Olha lá. Opa, isso aqui é o total. Total 2024. Então, a mesma estratégia, fazendo a mesma coisa, né? O levantamento da mesma maneira, com as mesmas informações de 2024 inteiro. Aqui a gente vê um comportamento um pouco diferente aqui nos alvos menores, ó. Eu não me engano, vamos dar uma olhada. Sim, foi um comportamento um pouco diferente, ou seja, um pouco pior nos alvos mais curtos, mas 1,5 a gente pode ver que foi bem condizente, tá? Ó, 4,5R em 2000 em média, né? Em 2024 inteirinho, beleza? A gente vê que o drawdown aqui foi um pouco maior, ó, tá? Ou seja, o levantamento de um ano inteiro eu tive um drawdown um pouco pior, né? Então a gente pode ver que diferentes alvos, ó, 0,75 teve 3,5. Isso aqui ficou bem na realidade assim do que é o mercado, porque a gente pode ver que alvos menores, o drawdown realmente ele é mais suave. Então, 0,75 eu tive um drawdown histórico de 3,5, o alvo 1 de 5, alvo 1,5 de 6 e alvo 2 de 6 também. Beleza? Isso aqui foi 2024 e no alvo 1,5, que é o que eu tenho usado atualmente, a gente pode ver que a média mês foi de 4,5, tá bom? 4,5R mês. E aí a gente vê que está bem condizente com o que a gente tem aqui em 2025, que está em 4,8, beleza? Cafezinho, galera. Cafezinho. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Conteúdo bem denso, tá, galera? Espero que vocês gostem aí. Eu acho que é um conteúdo interessante aí para quem quer uma luz aí de como fazer um backtest, o que levantar de informação. Vamos lá. Então, o que eu fiz aí? Eu queria uma amostragem um pouco maior. Então, eu reuni o que eu tinha de 2024 e o que eu tinha de 2025. E aí, a gente chega num número interessante aqui, ó, de operações, de 291 operações em
19 meses, tá? E a gente pode ver que se manteve bem condizente aqui, né? O do 1.5, ó. 4.6 R média mês, tá? 15 operações. Então a gente pode ver que se manteve bem condizente. E aí o que a gente faz? Vamos reunir os dois e vamos pegar o drawdown histórico para ver como é que fica isso aí. E aí sim nós temos uma situação um pouco diferente aqui. Deixa eu trazer para o lado aqui, porque vocês não vão conseguir ver ali. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui para vocês conseguirem ver com mais clareza ali naquele canto. Não vai ficar pequeno. Eu vou tirar minha imagem aqui por um segundo para a gente bater esse papo aqui sobre análise de drawdown histórico e horário. Vamos lá, deixa eu tirar um pouco a minha imagem. Beleza. Aí tirei a minha imagem para a gente bater esse papo aqui, porque ficaria na frente. Tranquilo? Então vamos trazer aqui para o lado esquerdo. E aí sim eu fiz um outro levantamento aqui, que foi o seguinte. Vamos dar uma olhada. Vou tirar meu logo aqui. Vamos dar uma olhada reunindo, né, essa amostragem total de 2024 e 2025 e vamos ver como é que ficou isso aqui de análise de horário e drawdown histórico. E aí a gente pode ver que a gente teve uma situação aqui um pouco diferente, que foi um aumento bem drástico aqui no drawdown histórico, principalmente do alvo 2. Então é interessante a gente ter esse levantamento. Por quê? Porque eu preciso ter essa análise para eu fazer um gerenciamento de risco que seja condizente, né, com a maneira, com o modelo operacional e com o que ele apresenta, né, de drawdown histórico, esse tipo de coisa. Então a gente pode ver aqui, ó, que aí eu já tive um comportamento diferente com a amostragem total 2024-2025. O 0,75 aumentou um pouco o drawdown histórico, tá? Não há problema nenhum, mas está bem cabível aqui dentro. Tá? O alvo 1 também. O alvo 1,5 aumentou um pouco, só que a gente vê esse comportamento aqui, ó, no drawdown histórico do alvo de 2 vezes, que aumentou drasticamente. Ou seja, se eu fosse trabalhar com o alvo 2, eu deveria encaixar esse drawdown histórico em um gerenciamento condizente, tá bom? Um gerenciamento condizente, obviamente, dependendo do objetivo da sua conta também, tá bom? E a gente pode ver que a análise de horário também modifica um pouco, que é o seguinte, se eu for trabalhar o candle das 9, que é o primeiro horário, não vale a pena eu trabalhar alvo 0,75 e nem alvo 1. Alvo 1,5 e alvo 2, valeria a pena eu continuar trabalhando, tá bom? E a gente vê que a análise de horário total também muda um pouco. Por quê? Uma análise mais longa, eu vejo que sim, é rentável eu me manter operando até meio-dia e meio. Por quê? Porque está sendo rentável em todos os horários, tá bom? Em todos os horários, a não ser o 2 aqui, que entre 11h30 e meio-dia eu tive um resultado total de -2, mas valeria a pena porque aqui da meio-dia e 30, da meio-dia a meio-dia e 30 eu tive o resultado 7, tá bom? Até 11h30 tem sido o melhor horário disparado, tá bom? Ou seja, se eu quisesse eu poderia, não quero, quero dar uma reduzida no meu horário, beleza, vou operar até as 11h30, que está sendo até o horário que eu tenho maior rentabilidade, vale muito a pena me manter operando até 11h30. Beleza? E aí, meus amigos, a gente tem a ferramenta de inteligência artificial hoje que é muito boa, né, meus amigos? Muito, muito boa. E o que eu posso fazer? Eu posso jogar lá, mês a mês, o print mesmo. Eu pego este print aqui, ó, desse aqui, ó, tá? Desse aqui, desse quadrante aqui, pego... O que eu fiz foi, eu peguei do índice e do dólar, joguei ali no Gemini do Google e pedi para ele me calcular qual foi a minha, levando em conta os dois ativos, qual foi o meu drawdown de cada mês. E aí ele fez esse cálculo aqui, ó, lindo, tá bom? Ele levou em conta cada dia operando simultaneamente nos dois ativos e ele levou em conta também o horário, as quantidades de operações que eu fiz no mesmo dia. E dessa maneira ele calculou o drawdown de cada mês que eu tive, tá? Levando em conta cada alvo. Então a gente pode ver, ó, janeiro foi esse drawdown aqui que eu tive. Fevereiro,
esse drawdown aqui que eu tive, e assim por diante, tá? E assim por diante. E também o drawdown histórico de cada um deles, entendeu? Então a gente pode ver, ó, 0,75, 1, 1,5 e 2. Então a gente pode ver que em 2025, mesmo, mesmo levando em conta o alvo, o 1,5 está sendo mais viável, né? O mais bacana de ser trabalhado, porque ele é bem superior, por exemplo, ao 0,75 e teve o mesmo drawdown, tá bom? Esse ano, pelo menos. Beleza? Então, é isso aí. Operadores, como eu falei, é um conteúdo bem pesado, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria trazer aí uma luz para vocês em relação ao backtest, como eu faço, como eu analiso isso aí. Deixa eu trazer para vocês, para finalizar, trazer aqui a análise do dólar, que eu não tenho 2024 ainda, mas tenho de 2025, tá? Ele está se mostrando um pouco pior que o índice, mas não tá ruim também não, tá? Não tá ruim também não. Em 2025, eu tive este resultado aqui no dólar. Deixa eu trazer. Deixa eu tirar aqui mais uma vez, para tirar o foco aqui de mim. Então, 2025, no dólar, a gente pode ver algumas observações aqui, pode fazer uma análise de algumas observações. O que a gente pode ver aqui, mesma coisa, tá, meus amigos? Diferentes alvos, faço levantamento de horário e tudo mais. A gente pode ver que foi um pouco pior, né? Por exemplo, o alvo principal que eu tenho trabalhado é 1,5. A gente pode ver que ele teve 14 operações, 100 operações, né? 14 média mês. Tive 3,3 R de média mês, tá? E aqui as taxas de acerto e tudo mais. E a gente pode ver aqui no canto esquerdo, né, superior, na análise de horário, que sim, né, ele tem se mostrado interessante para operar o primeiro candle do dia. Todos os alvos têm sido rentáveis, tá? Só que, em relação ao horário, o dólar já tem me mostrado que não vale a pena operar além das 11, tá? A gente pode ver que até o momento, pelo menos no levantamento 2025, 2024 eu ainda vou fazer, a gente pode ver que em todos os horários, a partir das 11, ele não é rentável para mim dentro deste modelo operacional, tá bom? E a gente pode ver também um drawdown histórico aqui de 2025 muito mais drástico aqui, tá bom? No dólar do que no índice, tranquilo? Só que, o que acontece? Como eu falei para vocês, eu fiz o quê? Eu peguei o print de janeiro do dólar, de janeiro do índice. Joguei lá no Gemini e pedi para ele analisar dia a dia qual foi, dia a dia não, aliás, mês a mês, qual foi o meu drawdown. E eu cheguei naquele resultado que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui é o drawdown mês a mês com os dois ativos, tá? Com os dois ativos, ou seja, mesmo o dólar tendo um drawdown um pouco mais acentuado que o índice, quando eu opero os dois em paralelo, levando em conta uma regra que eu tenho de stop máximo de 2 stops dia, a gente tem uma suavização aqui, ó, tá bom? Do drawdown total, operando ambos, tá bom? Então, é interessante isso para que eu possa analisar se vale a pena eu operar os dois simultaneamente, se não vale a pena eu operar simultaneamente. Qual vai ser o meu drawdown histórico, mês a mês, e o drawdown total, que é esse daqui, tá? Operando simultaneamente. Por quê? Eu preciso dessa análise para eu fazer o meu gerenciamento de risco, tá bom? Vou ter que adequar o meu gerenciamento de risco à maneira como eu vou operar. Se eu vou operar simultaneamente os dois, se eu vou operar só um, se eu vou operar só outro, e assim por diante, tá bom? Então, vou trazer aqui de novo o dolinha. Opa! Cadê o dolinha? Esse aqui é o índice, esse aqui é o dolinha. Ah, tá. Tá aqui. Então, a gente pode ver que o drawdown do dolinha foi mais acentuado. Bem mais acentuado. Aqui, ó, levando em conta o índice. Porém, como eu falei, operando os dois simultaneamente, eu tenho uma suavização aí desse drawdown, tá bom? Mas o que eu já sei é que dolinha, por hora, eu opero somente até às 11. Não avanço além das 11. Por quê? Porque não vale a pena, tá? Não vale a pena. Até o momento não vale a pena. Beleza? Operadores, então vamos finalizar por aqui. Conteúdo bem denso. Espero que vocês curtam aí,
tá? Que vocês gostem desse conteúdo. É completamente diferente aí do que eu tenho trazido, né? É completamente diferente do que eu tenho trazido aqui até então para vocês, mas espero que vocês curtam isso aí, tá? Dentro do projeto Relatório Aberto, que é o projeto que eu tenho com o Iago, a gente traz esse tipo de informação, não só essa, como outras, né? Como eu trago detalhes desse meu operacional, como eu opero mesmo, ponto a ponto, mostrando para a galera. E a gente traz lives também mensais, né? Cada um faz uma live e a gente vai trazendo tópicos, né? Inclusive o próximo tópico da próxima live, que vai ser no começo agora do mês, vai ser em relação a isso que eu mostrei para vocês. Não só isso, ponto a ponto, como eu também vou trazer os detalhes, como eu falei, de como eu opero exatamente, o operacional em si. Beleza? Operadores, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Se você achou relevante, deixe seu joinha aí, deixe seu like, deixe seu comentário, me pergunte aí o que você quiser abaixo, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Um abraço para vocês, até semana que vem. Curtam o final de semana aí. Fui.